Olá, pessoal, tudo bem? Então, continuando nossos estudos, nós vamos agora ver na aula de língua portuguesa do gênero textual fábula, que foi feito na 15ª aula, de língua portuguesa para os alunos que estavam na plataforma e para os alunos impressos referente à 15ª e 16ª aula de língua portuguesa. Então, o gênero textual que vai ser trabalhado nesta aula é a fábula, que ela é uma história curta que transmite um ensinamento. Vocês lembram quando a gente trabalhou lá sobre o rato da cidade e o rato do campo? Então, lá tinha um ensinamento, né? E na maioria das fábulas, os personagens eles são os animais. Você já deve ter ouvido falar na raposa e as uvas. Então, tem várias histórias referentes à fábula. Geralmente, sempre com animais. E eles falam e se comportam como seres humanos, tá? Geralmente, ela finaliza com o ensinamento, que é chamado de moral da história. Então, a fábula de hoje que eu vou contar para vocês é o Leão e o Ratinho. Essa fábula foi recontada antes por Monteiro Lobato. Sabe o criador do sítio do Pica-Pau Amarelo? Então, era Monteiro Lobato. Antes de iniciar a leitura, vamos pensar nas características que normalmente são atribuídas a esses dois animais. O leão, o que ele tem de característica? Ele é o rei da selva, né? Ele é um animal grande. E o rato? O rato, ele é um animal indefeso, um animal pequeno, né? Imagine como eles se comportarão nessa história. Então, vamos lá? Vamos começar? O leão e o ratinho. Ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas do leão. Estacou de pelos em pé, paralisando pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal nenhum. Observe a imagem ali do ratinho no meio das patas do leão. Segue em paz, ratinho. Não tenha medo de teu rei, falou o leão. Dia depois, o leão caiu numa rede. Urrou desesperadamente, debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele. Lá consigo e pôs-se a roer as cordas. Num instante conseguiu romper uma das malhas. E como a rede era das tais que rompia a primeira malha, as outras se afrouxaram. Pode o leão deslindar-se e fugir. Mais vale paciência pequenina do que arrancos de leão. Então, essa é a moral da história. Mais vale paciência pequenina do que arrancos de leão. Então, algumas palavras que falam ali, tipo arrancos. Arrancos são movimentos rápidos e violentos. Deslindar, desembaraçar. Malhas, fios que se entrelaçam. Então, entrelaçar é se juntar. Então, agora a gente vai fazer o estudo desse texto na atividade. No texto lido, os dois personagens enfrentam situações difíceis. Vocês viram que tanto o rato quanto o leão enfrentaram situações difíceis. Qual foi a situação enfrentada pelo ratinho? Lá no começo do texto, fala aquela situação que começou lá na primeira parte do texto, né? Que o ratinho teve que enfrentar. E qual foi a situação enfrentada pelo leão? Lá pelo meio do texto também fala qual foi a situação enfrentada por ele. Ao se ver entre as patas do leão, o que o ratinho deve ter pensado? Você deve imaginar, não tem o texto, mas você deve imaginar o que um animal indefeso pensaria se outro animal gigante como o leão pegasse ele entre as patas, né? O leão agiu conforme a expectativa do ratinho? O que vocês acham? Não diz ali no texto, mas vocês imaginando como seria o leão, será que ele agiu conforme a expectativa de um rato? Questão número 4. O leão conseguiu se libertar-se da rede por quê? Então, ali tem as opções. Era o rei dos animais e nenhum caçador conseguiu deter. Debateu-se até arrebentar as malhas da rede.
O ratinho o ajudou, se roendo as cordas da rede. Você tem que dizer por que o leão conseguiu se libertar. Foi através de quê? As 5 vocês têm que sublinhar. O que é sublinhar? Passar um traço embaixo. Circular é fazer um círculo. Sublinhar é passar um traço por baixo. Sublinhe a frase que mais se assemelha à fala do ratinho antes de libertar o leão. Amor com amor se paga. Letra A. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem faz o bem normalmente recebe o bem. Quem usa a força, despreza a razão. Questão número 6. Além da frase do ratinho, a fábula traz um ensinamento, mais vale paciência pequenina do que arrancos de leão. A que personagem a expressão paciência pequenina se refere? Então, paciência, pessoa bem calma, que espera as coisas. Pequenina é algo pequeno, né? 7. O que o autor pretende mostrar com esse ensinamento? O que vocês acham? Tipo lá quando ele fala, mais vale paciência pequenina do que arranco de leão. O que ele quis dizer com isso? 8. Você já viveu alguma situação em que precisou de ajuda ou que ajudou alguém em um momento difícil? Como foi? Então você vai dizer, se sim, você vai relatar pra gente como é que foi. Se não, você só coloca a palavra não ali, tá? 9. Releia esta frase da fábula. Estacou-se de pelos em pé, paralisando pelo terror. A palavra destacada, que não tá ali, é a palavra de pelos em pé. Você já deve ter ouvido falar nessa expressão. Se não ouviram, então, de pelos em pé. Vocês já viram quando a gente está com medo ou algo parecido? Ou está com frio? Vocês já viram que nossos pelinhos eles ficam um pouco em pé? Então, significa que está acontecendo algo diferente, né? Então, na fábula, qual é o significado da expressão destacada? Paralisando de terror. Então, o rato estava de pelos em pé porque ele estava paralisado de terror. O que significa a palavra de pelos em pé para vocês? 10. No texto, o autor faz referência a um dos personagens como ratinho. Ele fez o ratinho em diminutivo. Por que ele se referiu no texto a ratinho em vez de rato? Aí vocês vão colocar quanto o ratinho era pequeno em relação ao leão. Se for essa, vocês vão colocar um X ali. Se for quanto o ratinho era forte em relação ao leão. E a outra opção, que o ratinho teria chance de vencer o leão. Quando eu estou fazendo referência a ratinho, eu estou fazendo ele no diminutivo. Estou diminuindo. Não estou aumentando, né? Não estou engrandecendo. Então, o que vocês acham? Pronto, pessoal. Eu espero que tenha sido uma boa aula, tá? Então, essa atividade foi tirada do livro Eu Gosto, mais integrado do 3º ano, tá? Espero que tenham gostado. Se continuarem com dúvidas, só chamar a prof lá no WhatsApp, tá? E fiquem bem. Beijos!